Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tá escutando? Bom dia. Bom dia. Quem fala? Thalia aqui. Oi, tudo bom? E aí, tá Tudo ótimo, melhor? professor. Eu tô, graças a Deus. O senhor, eu vi que a tua mão conseguiu piorar de Pois enfaixada. é. Continua fraturada. Não cicatrizou. Pô, Vou ter que ficar aí melhoras. mais um tempinho aí com a mão imobilizada. Terrível, né? Mas faz parte. Conseguiu ler o material, querida? Eu consegui, professor. Eu não consegui pegar muito não, mas eu li. Ah, não, eu vou explicar agora. Estou só esperando o pessoal entrar. O João Pedro está Show. entrando agora. E eu vou explicar agora para vocês. Preparei aqui o mesmo material que vocês tiveram acesso. Eu fiz uma síntese dele, né? Separei os principais pontos e vou explicar para vocês, tá bom? Tá bom, show. Bom dia, João. Opa, bom dia. Tudo bem? Aham. Então, vamos ver se entra mais. Eu estou explicando aqui para. Não sei se você ouviu, explicando para Lia. E eu preparei aqui um resumo dessas aulas que vocês tiveram acesso pelo AVA e vou explicar aqui para vocês, tá bom? Vou só dar mais alguns minutinhos aí para o pessoal terminar de acessar. Esse vai, geralmente o Beleza. Douglas também participa, né? Então vamos aguardar pelo menos o Douglas entrar também e aí a gente começa a explicação da matéria. O Jean também está entrando aí, vai chover. Rapaz, estou ficando empolgado, hein? Jean, rapaz. Que milagre é esse? O Douglas que até agora não apareceu. Às vezes ele entra antes de mim. Será que não é bom a gente ir lá no grupo pra dar um alô, ver Ou se se você ele puder não tá fazer sabendo? isso, de repente Vou lá. ele não recebeu o Clesep. Vou lá. Tá bom. Bom dia, Jean. Ele tá sem microfone. Foi ele que não ativou mesmo. Tá conectando agora. Bom, vou abrindo aqui então a matéria. Conforme o pessoal for conectando, a gente vai recebendo eles, tá bom? Beleza. Tá conseguindo ver aí direitinho? Eu já mandei lá no grupo, só que muito rápido já para ter resposta. O pessoal Sim. costuma ignorar, né? Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? De PowerPoint? Perfeitamente. Show. Sim. Tá ótimo. Beleza. Eu vou
deixar minimizado que vocês conseguem, vocês aparecem aqui para mim também. Bom, essa aqui é a matéria, eu juntei, vocês receberam 3 arquivos, não foram isso? Aula 1, 2, 3. Isso. Então, eu juntei esses 3 arquivos num só que aí, como no outro tinha muito texto explicando o conteúdo, o que eu fiz? Eu tirei essa parte de texto, basicamente, só do primeiro que não tinha como, que era só a explicação sobre variável. Mas eu deixei só os slides principais das variáveis. Os outros eu deixei só o código e vou explicar para vocês o código, tá bom? Vamos Show. lá. Primeiro a gente falou sobre variáveis, né? Então, no JavaScript nós temos 2 formas de declarar variáveis. Utilizando var e não utilizando var. Qual a diferença de se utilizar o var e não se utilizar o var? Quando você utiliza o var, essa variável ela se torna local. Então, ela só tem serventia para aquela função que você criou. Tá? Então, mais à frente, se você quiser utilizar a mesma variável em uma outra função, não tem problema que uma não vai interferir na outra, no conteúdo da outra. Tá? Então, digamos, eu criei uma função chamada nome. E aí eu coloquei lá, que nem eu botei no exemplo, meu nome é igual a Edson Paulino. E aí eu criei uma outra variável, uma outra função chamada cliente. E aí dentro dessa função, eu coloquei lá meu nome igual a João Pedro, por exemplo. E aí, como são funções diferentes, essa função só vai ser executada quando ela for chamada. Então, se eu chamei a função nome, vai executar a função lá, o conteúdo da variável meu nome, que é o meu nome, São Paulino. Se eu chamei a função cliente, vai ser executada a variável que tem lá o João Pedro. Então, não vai interferir no conteúdo uma da outra. Ok? Deu para entender? Sim. Beleza. Quando você não utiliza a instrução var, essa variável ela se torna global. Então, ela vai interferir em qualquer parte do seu código, inclusive dentro da função. Tá? Então, se você utilizar a variável meu nome sem o var, onde incidir essa variável vai ser alterado o conteúdo dela. Tá bom? Dentro de função, fora de função, ela vai afetar em todas as variáveis com o mesmo nome. Tá? Então, são esses 2 modelos de variáveis que nós utilizamos em JavaScript. Variável local ou variável global. A variável local é utilizada dentro de uma função e a variável global fora da função. Serve para o código inteiro. Tá bom? Show. Aqui, eu fiz aqui 2 exemplos de variáveis. Uma local e uma global. A mesma variável, tá? Uma utilizando o var e a outra não utilizando o var. Então, minha mensagem oi, com o var na frente, ela se torna local. E sem o var na frente, ela se torna global. Aqui são exemplos de nomes de variáveis. O JavaScript ele é bem flexível em relação a nome de variável, tá? Diferente da maioria das linguagens de programação, tem um pouco menos de flexibilidade. O JavaScript, a linguagem JavaScript, ela permite uma variedade enorme de nomes de variáveis, inclusive caracteres especiais, como acentuação, cedilha, aceita normalmente. Tá? Aí eu coloquei alguns exemplos aí, variável começando com underline, começando com V, V maiúsculo, começando com dólar ou cifrão. A única coisa é que ela não aceita começar com número. Tá? Não aceita começar com número e também não aceita aquela questão do espaço, assim como no PHP. Tá? Se você quiser separar, como ali no caso da variável underline 1, se eu quiser separar o nome, ou 2 nomes, eu preciso colocar um underline para fazer esse processo. Certo? Aqui eu trouxe um outro exemplo
de um exemplo de variável incorreta, né, nome de variável incorreto, que é iniciando por número. E abaixo eu trouxe um exemplo de variável com nome estranho. Eu coloquei até em vermelho ali estranho, porque não é que esteja incorreto, mas para nós programadores causa uma certa estranheza uma variável contendo cedilha, til, né, acento agudo. Não é normal esse tipo de utilização. Então, você pode utilizar no JavaScript, mas como o JavaScript não é uma linguagem dominante, geralmente você utiliza o JavaScript só para você colocar interatividade no seu site, a gente orienta que não use esses vícios do JavaScript, esses vícios de nome de variáveis do JavaScript, senão você vai acabar se confundindo na linguagem base do seu código, do seu sistema. No nosso caso, PHP. Então, aí você vai chegar lá no PHP, você esquece que isso só serve no JavaScript, vai lá e coloca cedilha, coloca acento, e começa a apresentar um monte de erro, às vezes erros simples, mas que dão um pouquinho de trabalho para você achar. Tá bom? Show. Então, agora nós vamos entrar na segunda aula, que foi falando sobre o método alert. Né? Então, aqui nesse código, é um código bem simples, só para demonstrar o funcionamento do alert. O alert, os métodos do JavaScript, ele costuma utilizar a palavra window na frente, né, que é janela. Window.alert. Mas ela não é obrigatória para o funcionamento. Então, eu posso colocar somente a palavra alert, que vai funcionar como eu citei aí no exemplo. Isso vale também para a tag script, etiqueta script. Você pode colocar, do jeito que está escrito aí na linha 3, script, linguagem JavaScript, type, text JavaScript, ou você simplesmente pode colocar a palavra, a tag script e fechar a etiqueta, vai funcionar da mesma forma. Tá? Então, por que existe essa linha gigantesca? Porque essa linha foi normatizada pela W3C, né, que é o órgão que regulamenta o funcionamento da internet. Então, por padrão, por convenção, eles cobram se coloquem tudo por escrito. Tá? Mas se a linguagem de programação, ela aceita você colocar somente script. Só que quando o seu site vai ser avaliado pela plataforma Google, né, na pesquisa, que ele faz o ranking dos seus sites, para poder classificar o seu site na pesquisa, ele verifica a estrutura do código, tá? E aí ele analisa isso também, se teu código está seguindo as convenções da comissão W3C, tá bom? Então, o ideal é você utilizar tudo por extenso. Okay? Aqui no alert, eu coloquei apenas para ele exibir na área de trabalho uma janela, né? Ele vai abrir um pop-up, onde vai estar escrito seja bem-vindo ao nosso site e um botãozinho de OK. Quando você clicar em OK, ele vai fechar essa janela. Tá? Nesse caso aqui, eu estou utilizando o JavaScript dentro de um código em HTML. Então, esse código vai ser salvo como HTML normal. Tá? Então, abriu lá o código HTML, abriu o body, script, alert, seja bem-vindo ao nosso site, fechei script, fechei body, fechei HTML. Então, esse arquivo vai ser salvo com a extensão .html, que vai ser executado normalmente como um HTML qualquer. Tá? Executou, vai abrir a tela do seu navegador, vai abrir a página do seu navegador, vai executar essa pop-up, né, com a mensagem, botãozinho de OK, você pressionou, fecha essa janela e vai ficar somente o seu navegador aberto. Tá? Então, aí você teria que ter ali a parte
escrita do seu site para você poder ver alguma coisa. Senão, quando você fechar, a tela vai ficar em branco, tá bom? Só para a gente testar mesmo a função do método alerta, tá? Nesse outro cara aqui, eu estou utilizando o alert confirme, tá? O método confirme, mas eu estou usando ele dentro de uma função, tá? Alguns comandos aqui são bem parecidos com os comandos do PHP, como o if, o próprio função também é utilizado na programação PHP, como outras programações também, tá? Então, aqui na linha 3, eu abro o código em JavaScript. Notem que ele está dentro do cabeçalho do site, não no corpo do site, tá? Eu estou programando dentro do cabeçalho do site, criei a função aqui dentro. Então, está lá, função, confirmação, abro e fecho parêntese, abro chaves. Quando eu abro chaves, eu estou abrindo o bloco de comandos da função. Tudo que está dentro dessa chave vai ser executado somente quando essa função for criada, tá? Se confirme, ou seja, eu já estou declarando o método confirme dentro da condição. O JavaScript me permite fazer isso, tá? Então, ele vai exibir a mensagem através de uma pop-up dentro da condição. Então, ele vai criar a função if, que quer dizer se, igual no PHP, confirme, ou seja, ele vai exibir a janela com a pergunta, tem certeza? E aí ele vai, dentro dessa janela, ele vai botar dois botões, OK e cancelar. Se você clicar em OK, é a mesma coisa de que você tornar essa condição verdadeira, tá? Então, você tornou essa condição verdadeira, ele vai emitir o alerta, então tá. Aí você vai lá e clica em OK, e ele exibe o conteúdo do teu site normalmente, tá? Se não, ou seja, se você clicar em cancelar, ele vai exibir uma outra janela escrito operação cancelada com sucesso. Okay? Na linha de baixo, na linha 10, a gente tem a chave que fecha essa função, essa condição. Tá? Desculpa, essa condição não, que fecha essa função. Chave aqui, abriu, fechou. Tá? Então, dá para entender como é que funciona a função e a condição? Deu sim. O confirme também é bem parecido com o método alert. A diferença do alert é que ele apresenta apenas um botão, tá? De OK. O confirme ele te apresenta dois botões, OK e cancelar. E aí, para você poder fazer a leitura disso, você tem duas formas de fazer. Uma, colocando o confirme dentro de uma variável, você coloca essa variável dentro da condição, e a segunda, a mais fácil, é você fazer direto dentro da condição. Então, if, confirme, tem certeza? Aí, se a pessoa der OK, então tá. Se não, clicou em cancelar, operação cancelada com sucesso. Tá? Na linha de baixo, fechei o script, abri o body, criei um formulário, acho que não preciso explicar para vocês, preciso? Alguém tem dúvida de formulário em HTML? Eu tô de boa. Beleza. Então, criei um formulário, form, método de post, lembrando que nós temos dois métodos de envio, o post e o get. Diferença de um para o outro, só para a gente fazer uma recapitulação. O post manda as informações de forma oculta e o get manda através da barra de endereços, né, pela URL. O action é a ação que esse formulário vai ter. Como eu não quero nenhuma ação nesse momento, eu deixei ele em branco. Tá? Professor, Pois não. que eu entrei aqui no Aviar, só interrompendo rapidinho, Nada, vai fica à vontade. trabalho também? O senhor passou? Oi? O senhor passou o trabalho sobre isso?
Eu passei questionário. Tem 2 questionários para vocês responderem. Tá no AVA? Tá, lá no AVA. Tá, Tá? que eu entrei Eles não agora. passaram para vocês? Não. Tá, mas eu mandei para coordenação para postar. Eu vou dar uma conferida, ver se tá lá. Se não tiver, eu peço ela para colocar. Tá? Tá bom, Quando acabar a obrigado. aula, eu peço ela para incluir. Tá? Tá. Porque ela recebeu o questionário lá para incluir também. Que é pra responder online, né? E, na verdade, eu não sei se está disponível já para vocês responderem online. Eu acho que vocês vão ter que responder ou pelo Presep ou por e-mail. É só botar só o gabarito, não precisa, coloca Porque só lá tem PDF. aula 1, gabarito, aula 2, gabarito, aula 3, gabarito. Ah, tá Bom? bom. Na verdade, Tá são bom, só obrigado. 2. Aula 1 e aula 2. Aula 3 eu não coloquei atividade. Aula 3 eu não botei atividade, não. Tá? A atividade que eu vou pedir para vocês fazerem da aula 3 é vocês testarem esses códigos em casa, ok? Se alguém tiver com algum problema de computador, você pode baixar um editor de HTML no celular de vocês e fazer o código para o celular que funciona normalmente. Aqui Tá? tem uma tarefa da aula 3. Oi? Aqui tem um trabalho da aula 3, que é desenvolver um código. Isso. É isso aí. Tá? Ah, Aí vocês vão desenvolver esse código e vão mandar para mim por e-mail. tá. Tá bom? Aí você vai botar o e-mail? Assim? Eu coloco lá para vocês. Tá Tá? bom, obrigado. Eu achei que vocês já tivessem. Eu sempre peço para vocês me passarem por e-mail, mas eu boto lá. O Tá e-mail bom, é bem obrigado. fácil de gravar. É professoredsonpaulino@gmail.com. Tá bom, Bom? Mas eu vou botar lá no Presep para vocês. tá. Obrigado. Nada. Então, continuando, eu pedi aqui, através do formulário, o nome, né? Input type text, name, nome. Na linha 15, eu criei um botão, né? Botão submit, ou seja, para submeter o formulário, name enviar. Esse name é o que vai aparecer no botão, né? E aí, na verdade, vai aparecer no botão, não, é o valor que esse botão vai agregar. OnClick é um evento do JavaScript. Existem vários eventos no JavaScript. Um deles é o OnClick. Tá? O OnClick é, ao clicar, quando você clica no botão, ele executa. Então, está aqui, ó, return, e vai me dar o retorno da função confirmação. Confirme this, ou seja, este vai confirmar a execução deste botão. Ao clicar, ele executa a função, ele vai executar a função confirmação, e aí ele vai trazer o resultado, ele vai impor lá aquela condição, tem certeza? Né? Ou seja, eu estou querendo enviar os dados do formulário e ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero enviar ou não. Tá? Aplicação disso. Um exemplo, você está fazendo uma rotina de exclusão no banco de dados. E aí você precisa confirmar. Vai que a pessoa sem querer esbarrou no botão. Né? A pessoa não tem muita coordenação motora no mouse, acabou excluindo sem querer. Se você não colocar essa função de confirmação, excluiu do banco de dados, já era. E aí, se a pessoa não souber o que ela excluiu, como ela recupera esses dados? Então, o programador tem que pensar nisso também. Tá? Ele tem que pensar em desenvolver o sistema, ele tem que também pensar em ferramentas que impeçam do usuário prejudicar esse sistema desenvolvido por ele. Tá bom? Então, uma maneira que você fazer isso é fazer essa funçãozinha aqui de confirmação. Beleza? Dúvidas? Bom, na linha 20, eu abri o PHP e aqui eu coloquei o comando if e set. O iset, ele verifica se alguma coisa foi
se alguma coisa foi, digamos assim, executada, habilitada. Tá? Então, ele vai verificar se o confirme foi ativado. Tá? Nesse caso aqui, eu até alteraria ali, isso aqui eu tinha feito para um outro código, eu acabei fazendo a alteração ali em cima e esqueci de alterar aqui embaixo. Onde está escrito confirme aqui, substituam por enviar, por favor. Tá? Ele vai verificar se o botão foi pressionado. Tá? Se o botão foi pressionado, ele vai fazer ok, deu ruim. Bom? Não, desculpa. Esquece. Eu alterei aqui também. Esse confirme aqui está relacionado ao confirme daqui, ó. Tudo if. Tá? Ele vai verificar se a confirmação foi executada, se foi dado verdadeiro ou falso. Então, se deu verdadeiro, ele vai exibir ok. Se a pessoa clicou em cancelar, vai exibir deu ruim. Bom? Para entender? Eu sim. Mais alguém? O pessoal está com o microfone desligado. Entendeu, Douglas? Uhum. Beleza, então show. Então, esse outro exemplo aqui é praticamente a mesma coisa. Eu já estou executando dentro do exemplo que eu mencionei, acabei antecipando, que é o exemplo da exclusão, confirmar a exclusão. A diferença desse modelo aqui é que ele vai direcionar. Se você clicar em OK, ele vai te direcionar para uma outra página em PHP. Tá? Então, aqui eu tenho a função confirme exclusão, a condição com a mensagem confirme, tem certeza que deseja excluir essa categoria, que é o exemplo que eu citei anteriormente. Se a pessoa clicar em OK, location.href, ou seja, ele está direcionando você para uma outra página, href é link, teste.php. Ele vai direcionar lá para a página onde vai ser executado a exclusão da categoria. Tá? Aqui, aqui embaixo, depois do script, eu crio um formulário onde eu vou colocar o nome da categoria, o endereço. Né? Coloquei aqui uns dados aqui genéricos aqui, só para a gente poder aplicar a técnica. Se você executar esse código aqui, ele vai abrir um formulário, vai digitar nome, endereço, clicou em excluir, ele vai executar a função. Se você der OK, ele vai te direcionar para a página do PHP. Tá? Se você clicar em cancelar, ele não executa nada, ele volta para o formulário sem ter realizado nenhuma alteração. Tá bom? Essa é a diferença. Deu para entender a função aqui do location.href, né? Então, sim. Beleza. Esse primeiro momento é bem tranquilo. Tá? Um detalhe importante. Esses dois códigos primeiros aqui, quando eu estou utilizando JavaScript dentro do HTML. Tá? Quando você faz isso, a gente diz que o HTML, o JavaScript, ele está inline. Tá? Ou seja, dentro da linha. Você está dentro do HTML. Tá? Quando você utiliza um outro arquivo com o JavaScript, como está nesse outro arquivo aqui, ele vai estar fazendo uma relação externa. Tá? A gente vai estabelecer um link de relacionamento externo com o JavaScript. Como é que eu faço isso? Linha 3, basta eu colocar essa linha aqui, ó, script type text, JavaScript, src. O src ele vai funcionar como um link de relacionamento. Ele vai chamar o arquivo. Eu vou colocar aqui o nome do arquivo, função.js, que representa JavaScript, tá? As iniciais de JavaScript. Então, você vai pegar aquele mesmo código, vai pegar essa função aqui, não precisa colocar o script nem para abrir nem para fechar. É só escrever a função todinha, a função, confirme, linha 6, 7, 8 e 9. Pronto.
e vai salvar esse arquivo como função.js. Salvou. Aí como é que eu chamo essa função? Com a linha 3, script type text JavaScript src função.js, tá? Isso é chamado de relação ou relacionamento com arquivo externo, ok? Show. Para o carro do sol aí, faz um pedido aí, pede aí uma água de coco aí. Vamos lá. Só para descontrair um pouquinho. Então, deu para entender a diferença entre inline e relacionamento externo? Deu sim, deu sim. Inline, você coloca o código JavaScript dentro do próprio HTML ou da outra linguagem que você esteja utilizando. Isso também pode se aplica ao PHP, ao Java, qualquer linguagem de programação, tá? Colocou o JavaScript dentro, ele é inline. Isso também serve para o CSS. Dentro do mesmo código, inline. Fora do código, relacionamento externo. Tá? Aqui não muda nada do anterior, a única coisa que muda é a linha 3, tá? Que o JavaScript vai estar em outro arquivo. E aqui eu tenho uma outra... Acabando meu tempo, gente. Eu vou finalizar aqui e vou abrir de novo a sala. Pode ser? Tá bom. Tá? Então aguardem aí, vou reabrir a sala.